Ok, vestibulandos? Estamos aqui de volta com nossos alunos, do professor Luiz Carlos, depois da aula de História aí do grande professor Gil, né, falando aí da parte do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar um pouco de Química e hoje vamos falar um pouco de Química Orgânica comigo, professor Luiz Carlos. Vamos falar um pouco sobre o alceno, o alcano, o alcino, mas vamos se preocupar mais com a parte mais prática. Quais são os gases do alcino, do alceno, que cai mais no vestibular, que é mais explorado no Enem? Então nós vamos aqui fixar para você que já viu esse conteúdo e aqui vai fixar melhor sobre esse assunto, ok? E lembre-se, o que é que eu sei? O alcano é quando eu só tenho entre átomos de carbono ligações simples, tá? No carbono eu só tenho ligações simples. O alceno é quando eu tenho entre dois átomos de carbono uma ligação dupla e o alceno quando eu tenho a ligação tríplice, tá certo? Olha aí na telinha bem rapidinho, ó, nos dois primeiros exemplos nós temos carbono com carbono, ligação simples, tá? Se o carbono só tiver um carbono ou dois ou mais carbonos e só possuir ligações simples, então aqui eu tenho o alcano, tá certo? Teria o alcano, beleza? Agora, nesse outro caso aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla, então aqui eu teria um alceno, tá certo? Quando aparece a ligação dupla entre dois átomos de carbono, eu tenho um alceno. E quando a ligação é aqui, ó, a tripla, tá? Nós temos o alcino. Então, vai para cá, para cá, para cá. Vamos fazer a primeira questão, que aparece muito no vestibular, né? E diz exatamente falando sobre o gás, sobre um gás que faz parte dos alcinos, que a gente tem que memorizar para o nosso vestibular e para a nossa prova do Enem. Olha aí na telinha. Na reação de carbeto de cálcio com água, forma-se hidróxido de cálcio e gás acetileno, que tem fórmula molecular C2H2. A respeito do acetileno, é incorreto afirmar que, tá? Então ele quer a afirmativa errada sobre o acetileno, tá? O acetileno, o aluno tem que memorizar que, na verdade, está relacionado ao alcino, é o nome popular acetileno, tá? Que é muito usado, esse gás para queimar, tá certo? E nós temos que lembrar que ele está associado ao alcino, tá? E como ele tem dois carbonos, ó, C2, então se tem dois, a gente sabe que o prefixo é et. Como está relacionado ao alcino, etino. Se fosse ao alcano, etano. Se fosse ao alceno, eteno. Como é um alcino, C2H2, eu sei que aí é um etino. Lembre-se disso aqui, ó, voltando, ó. Quando tem met é porque eu só tenho um carbono. Por exemplo, CH4, só tem um carbono, C1, então é o metano, tá certo? Quando eu tenho C2, tá certo? Aí é o et, que pode ser o etano, o etino ou o etano. Depende se tem ligações simples, é o alcano, é o etano. Se tem ligação dupla entre os átomos de carbono, será o eteno. Se tem ligação tríplice, será o etino, tá? Se tem três átomos de carbono numa molécula, C3H alguma coisa, tá? Eu já sei que se trata de um propano, propeno ou propino, vai depender de como esses átomos, se só tiver ligações simples, é o propano, se tiver ligação dupla, vocês aprenderam o que era o propeno, se tiver ligação tríplice, vocês aprenderam que é o propino. E quando eu tenho 4, C4H alguma coisa, é um hidrocarboneto, porque só tem hidrogênio e carbono, mas por ter C4 vai ser butano, se só tiver ligações simples entre o carbono, pode ser buteno, se tiver uma ligação dupla, ou pode ser butino, se tiver uma ligação tríplice entre os carbonos. Então, isso vai depender. E os outros prefixos, quando tem C5, é pentano, né? Volta aquela mesma coisa que a gente já conhece do dia a dia. O time é 5 vezes campeão, pentano, 6 vezes hexa, 7 vezes hepta, C8 vai ser octa, então continua os prefixos normal, só muda esses 4 primeiros que vocês viram em sala de aula. Se só tem um átomo de carbono, C1H4, ele vai ser met. Se tem 2 átomos de carbono, ele vai ser et. Se tem 3, o prefixo é prop. Se tem 4, o prefixo é but. Observa aí na questão, ó, que é C2, tem 2 átomos de carbono, então é et. E por que ino? E por que não é ano, professor Luiz Carlos? Então deixa eu só apagar aqui, para mostrar, tá, que vocês aprenderam isso em sala de aula, que se eu tenho C2H2, ó, eu vou ter 2 átomos de carbono
com 2 hidrogênios, tá? Tá aqui um hidrogênio, tá aqui um outro hidrogênio. O hidrogênio só liga uma vez, tá certo? Mas nós sabemos que todo átomo de carbono tem que ter 4 ligações, ele é tetravalente. Então, se ele está ligado a um H, está faltando, e aqui está ligado a um H, está faltando 3, então vai ter 3 ligações. Essa fórmula com 3 ligações garante que eu tenho um alcino. Então, como tem 2 carbonos, nós vimos que é éter. Quando a gente fez aqui essa ligação, vimos que ficou uma ligação tríplice, então ino. Se fosse ligação dupla, seria eteno. Se fosse uma única ligação, seria, né, etano, ok? Então, voltando aí para lembrar, ó, quando eu só tenho ligações simples, como nesse caso aí, é ano, tá? Então, eu vou ter só um carbono, vai ser met, então seria metano, que só tem ligações simples. Se eu tiver ligações, como nós vimos aqui, ó, voltando, ó, ligações dupla, vai ser eno, se tiver ligações tríplice, vai ser etino. Então, vamos voltar para a questão e responder. Na reação, deixa eu apagar aqui de novo, e a gente explica novamente para você que não entendeu ainda direitinho, nós vamos voltar. Na reação de carbeto de cálcio com a água, forma-se hidróxido de cálcio e gás acetileno, que tem fórmula C2H2. A respeito desse gás acetileno, é incorreto afirmar, letra A, é um alcino? É um alcino? É. Por que eu sei que é um alcino? Novamente, ó, é C2, eu tenho 2 átomos de carbono, 1, 2, tá? Tenho 2 átomos de H, H2, hidrogênio, então 1H, 2H. Nós sabemos que o hidrogênio faz uma ligação, perdão aqui, o hidrogênio faz uma ligação, o outro hidrogênio vai fazer uma ligação também, tá certo? Então, o carbono ele tem que ter sempre, ó, botar aqui no cantinho, sempre ele é tetravalente, ele tem que ter 4 ligações. Veja que esse átomo de carbono aqui da esquerda, ele só tem uma ligação, o outro só tem uma, e já acabou, ó, C2H2, então falta quantos tracinhos para fazer 4? Faltam exatamente 3, então vou botar aqui 1, vou botar aqui 3 ligações entre os átomos de carbono, ok? Entre esses 2 aqui, ó, formando assim o que nós chamamos da tríplice ligação, garantindo assim que se faltam 3 tracinhos aqui, ele é um alcino, correto. E por que o de menor número de carbono? Porque se eu tenho 2 carbonos, então a menor quantidade para ter uma ligação tríplice entre 2 carbonos, eu tenho que ter no mínimo 2. Então, se tivesse C3, não seria o menor número, mas como tem C2, é o menor número de carbonos possível. Porque se eu tenho que ter, para ser alcino, eu tenho que ter ligações tríplices entre 2 carbonos, entre os carbonos, então eu tenho que ter no mínimo 2, ok? Aí, olha aí a outra questão. Ele diz, deixa eu apagar aqui, tá certo? Direitinho, para a gente continuar a letra B. É importante conhecer, saber sobre esse gás. Ele diz, na letra B, a combustão total de 2 mol desse gás com 5 mols de gás oxigênio produz 4 mols de dióxido de carbono e 2 mols de água. Aí a gente tem que ir, ó, para cá, para cá, para cá, nós vamos ter que ir fazer o que ele pediu lá, tá? Ele disse o que na questão? A combustão de 2 mols de acetileno com 5 mols de gás oxigênio. Ó, se eu for fazer, olha aí na telinha agora, se eu vou fazer acetileno, C2H2, C2H2, se vai reagir com O2, tá certo? Vai formar quem? Não tem carbono com O2, forma CO2, tá? E como tem H com oxigênio, forma água, então aqui é o meu produto, ok? Aí ele disse, voltando, ó, 2 mols de acetileno com 5 mols de oxigênio, voltando lá à questão, ó. A combustão de 2 mols de acetileno com 5 mols de oxigênio produz 4 de dióxido de carbono e 2 de água, vai para cá, para cá, para cá, nós vamos ter que fazer o que a gente chama de balanceamento. Vamos lá para a questão, ó, retorna aí a telinha. Ele diz 2 mol de acetileno com 5 mol de oxigênio, forma o quê? Nós sabemos que aqui é queima, combustão, o oxigênio A é queima, então C com O forma CO2 e H com O forma vapor d'água. Então, se eu tenho, ó, 4 carbono, 2 vezes 2, 4, aqui eu tenho que ter 4 também para balancear, porque se 2 vezes 2 aqui tem 4 carbono, ó, tá? Então eu tenho que ter 4 aqui.
E tem quantos hidrogênio? 2 vezes 2, 4 também. Aqui só tem 2. Então, eu vou ter 2 aqui também. Então, a reação de 2 mol de acetileno com 5 mol de oxigênio vai formar 4 de gás carbônico e 2 de água. Ok, vestibulando? Beleza? Teve dúvida nessa? Pergunta ao seu professor em sala de aula, leve essa aula, vai estar, está sendo ao vivo, mas daqui um dia ela vai estar lá no nosso blog, onde já tem mais de 700 aulas, e você pode pegar essa aula, tirar cópia ou levar ao computador e tirar dúvida com um vizinho, com um colega de sala de aula, com um familiar ou com o seu próprio professor. Então, voltando lá para a questão, ó, na telinha, ele diz, a combustão de 2 mol desse gás com 5 mol de oxigênio produz 4 de dióxido de carbono e 2 de água, correto também, então aqui correto. Seu nome oficial é etino, por que etino? Porque tem 2 carbono, se tem 2 é et. E como nós vimos, ele necessita, para completar as 4 ligações do carbono, ele necessitava da ligação tríplice, então ino, não é eno nem ano, é ino, então etino, está correto. Et porque são 2, ó, 2 átomos de carbono, é et. Se só fosse C1 seria, como nós vimos, met, tá? Ó, lembra? Ó, se fosse só um carbono era met, como é C2 é et, se fosse 3 seria prop. Então, voltando aqui, ó, eu tenho 2 carbono, então vai ser et, tá correto, porque são 2 carbono, beleza? Aí ele vem, letra D, libera ao queimar grande quantidade de calor e por isso é usado em maçaricos na oficina mecânica. Isso a gente tem que saber para o vestibular. Para cá, para cá, para cá. Eu não posso ir para um vestibular sem ter esse conhecimento que um dos auxílios mais importantes é o acetileno, que é o etino, que é usado exatamente em oficina mecânica. Ele é usado em maçaricos, por isso que libera muita energia, ok? E na letra E, ele diz, olha aí na telinha, que tem massa igual a 28. Então, deixa eu apagar aqui, para a gente ver se isso é correto. Vocês vão ver que não é correto, porque o carbono ele tem massa 12, né? 12, tá certo? Na tabela. Como tem 2 carbono aí, ó, C2, como tem 2, vai dar 24. Mais o hidrogênio, ele tem massa 1, mas tem 2 hidrogênios, então vai dar 2. Então, 24 dos 2 carbonos, que cada um tem 12, e o H, como vale 1 hidrogênio, mas tem 2, vai dar 2, 24 mais 2 vai dar 26 e não 28. Então, a letra E é que está errada. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, lembre-se, dos alcinos, o que é que eu tenho que saber? Os alcinos, ele tem sempre ligações entre os átomos de carbono, ele tem que ter a ligação tríplice, 3 ligações entre os átomos de carbono. Se só tiver 2, vai ser alceno, se os carbonos só tiver ligações simples entre eles, vai ser alcano, tá certo? Ou o carbono só tiver ligação simples, vai ser o alcano, beleza? O que é que eu tenho que saber também? Que o gás que utiliza-se muito na prática, nas oficinas, que sai daquele maçarico, na combustão dele com A, tá certo? Ele é o etino, e é o C2H2, Et2C2, tá certo? Beleza, vestibulando? Então, não esqueçam essa questãozinha e vamos só falar um pouco mais aí na telinha sobre o alcino. Vamos ler aí para vocês, ó, só para a gente memorizar. Alcinos são hidrocarbonetos, importante, hidrocarboneto significa que só tem carbono e hidrogênio na sua molécula, de cadeia aberta, que possui uma ligação tripla entre carbono, a tríplice ligação. Devido à presença dessa insaturação, ou seja, dessa ligação tríplice, são compostos mais reativos do que alcano e alceno. Então, essa tríplice ligação que existe no alcino entre 2 átomos de carbono é o que garante que ele é mais reativo do que os outros que só tem ligação dupla ou só ligação simples, tá certo? Está aí sua fórmula geral, aquela teórica, e ele diz, ó, o alcino mais importante é o etino, e é o menor de todos, tá? Conhecido como acetileno ou gás de maçarico. Então, a gente tem que dominar, a gente tem que memorizar, para cá, para cá, para cá, vestibular. Nós temos que memorizar algumas coisas para o Enem, para o vestibular, e esse alcino a gente tem que ter isso bem memorizado. Volta aí para a telinha, tá? Esse gás de maçarico, pode cortar chapas de aço e também serve de matéria-prima para a fabricação de borracha sintética e, posteriormente, fabricação de pneu. Ok? Para cá, beleza? Agora nós falamos na aula passada sobre alcino, sobre alcanos, perdão, né? Quem perdeu a aula aí na TV União, nós estamos todas as noites aqui, a partir das 20 horas no sábado e domingo, mais próximo do vestibular estaremos todo dia, mas nós vamos agora fazer uma outra questãozinha para fechar aí sobre essa parte do acetileno, ok?
Vamos lá, olha aí na telinha. Indique a afirmação incorreta referente à substância química acetileno. Lembre-se que o acetileno é o etino, C2H2, tá? É o etino, beleza? É o gás de maçarico, tá? É um alcino. Aí ele diz, o acetileno é um gás utilizado nos maçaricos? Sim, a gente tem que memorizar isso, porque é muito cobrado esse gás no dia a dia, tá? Às vezes a pessoa sabe tudo dos alcinos, mas desconhece as propriedades desse gás, que é muito explorado no Enem e nos vestibulares contextualizados. Letra B, diz o seguinte, a fórmula molecular do acetileno é C2H4. Não, nós já vimos, ó, que é C, para ser alcino, ele tem que ter 3 ligações, tá? Então, como cada carbono tem que ter 4 traços, 4 ligações, para esse só falta uma e para esse só falta uma. Então, vai ser um hidrogênio aqui e outro lá. Então, nós vamos ter C2H2, ó, C2H2 e não C2H4. Então, essa está errada, tá certo? O nome oficial do acetileno é etino, é correto, etino, tá? Não esqueça, isso aqui você tem que memorizar. E na combustão total do acetileno forma CO2 e água, como nós acabamos de falar, tá? Forma-se, na combustão total do acetileno, nós queimamos esse gás com oxigênio, forma gás carbônico e a parte também de água, H2O. Pessoal, vai para cá, para cá, para cá. E outra coisa importante, a obtenção do acetileno, ele usa muito, né, o carbeto de carbono, tá certo? E ele reage isso com água. Na reação com água, aí forma o gás acetileno. Então, às vezes, a pessoa está vendo aquele gás acetileno, aí toca fogo nele, aí quer apagar aquele incêndio e joga mais água. Ora, se você tem carbeto de cálcio e joga mais água, você está botando mais reagente, aí é que vai formar o gás, tá certo? Aí é que vai continuar a combustão, porque já iniciou, tem o oxigênio do ar, você está jogando água, a água é um dos reagentes que forma acetileno, então você não vai apagar esse fogo, tá certo? Então, por isso que você tem substâncias corretas para apagar determinado tipo de incêndio. Então, se você tem a formação do acetileno ou do etino, se você está formando numa reação o acetileno ou o etino, você está formando ele através do carbeto de cálcio com a água. Se você joga mais água, você está botando mais reagente para reagir com o carbeto de cálcio. Então, de tal forma que você vai estar produzindo mais gás e esse gás é que está sendo queimado. Em vez de ele se acabar, você está botando mais água que está reagindo com o carbeto de cálcio, está produzindo mais esse gás que está em combustão, aí ele vai continuar queimando. Então, nem sempre a água apaga tudo, ok? Vamos para a próxima questão aí. Ó, acompanha aí. Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sofre essa queima é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. Aí ele quer saber a massa molecular desse gás. Vamos reler como você deve fazer no vestibular. Em grandes depósitos de lixo, vários gases são queimados continuamente. A molécula do principal gás que sofre essa queima é formada por um átomo de carbono e átomos de hidrogênio. Ele quer saber a massa molecular. Ora, se ele diz que é formado por um átomo de carbono, tá certo? Não pode ser nem ino nem ano, porque ino tem que ter 2 átomos de carbono dos alcinos com 3 ligações e eno tem que ter no mínimo 2 átomos de carbono com 2 ligações. Então, se só tem um átomo de carbono, significa, olha aí na telinha, significa que ele só tem ligações simples. Como cada carbono tem que ter 4 ligações simples, esse gás vai ser o CH4, tá certo? Que nós sabemos que é o metano, é aquele gás que aparece quando a gente deixa o lixo lá, os lixões, aparece o metano. Olha para cá, para cá, para cá. O metano, ele é um alcano, não esqueça disso. O metano é um gás que provoca o aumento do efeito estufa. O efeito estufa não é ruim para a humanidade. Nós só vivemos porque existe o efeito estufa, tá certo? Que é o raio solar que vem, bate na Terra, aí ele perde energia, volta com frequência menor, aí os gases lá, misturados com o nosso ar que nós respiramos, tem o CO2, o CH4, que retém essa energia, tá certo? E aquece a nossa atmosfera. Agora, quem tem isso é exatamente o CO2 e o CH4. Acontece que devido aos carros e devido à agropecuária, o carro libera muito CO2 e a criação de gado
libera muito CH4 através dos gases que os gado, né, soltam, os animais, libera muito CH4 e isso está aumentando a quantidade de CO2 e de CH4, então está aquecendo demais o planeta. Então o efeito estufa não é ruim, ele é importante para a vida na Terra. O que está ocorrendo demais é que nós estamos colocando mais gases que provocam o aumento do efeito estufa. Então, esse aumento de efeito estufa é que é prejudicial, não o efeito estufa em si. Então, preste bem atenção a essa mensagem para numa redação, numa questão lá, você não ser prejudicado, ok? O aumento do efeito estufa é que faz mal à temperatura e derrete o gelo no nosso planeta. E um dos gases, o mais culpado, que mais provoca isso, é o CH4, é o metano. Agora, o CO2, como ele é produzido numa maior quantidade, ele termina sendo o maior vilão, porque existe uma maior quantidade. Mas na agropecuária, né, existe até já um trabalho para diminuir o consumo de carne, exatamente para diminuir os gados, né, de soltar esse CH4, tá certo? E o CH4, ele segura o efeito dele, uma molécula de CH4, uma molécula de CO2, ela é muito mais prejudicial ao aumento do efeito estufa. Então, o CH4, ele também provoca aumento de estufa e é muito mais prejudicial do que o CO2, porque ele absorve mais aquela energia que devia retornar ao espaço, ok? Então, ele quer saber aí, vamos voltar à questão, por favor, aí. Em grande depósito de lixo, vários gases são queimados. A molécula do principal gás que sofre essa queima é formada por um átomo de carbono. Se é formado por um átomo de carbono, nós sabemos que é MET, né? Um é MET, tá certo? E vai ser metano, porque não podia ser nem ino nem eno, porque ino ou eno tem que ter no mínimo 2 átomos de carbono. Então, a CH4, qual é a massa molecular? O C vale 12, eu vou lá na tabela, o H vale 1, mas são 4, 1 vezes 4, 4, 12 mais 4 vai dar 16, letra D, ok? Então não esqueça que o alcano muito importante é esse gás chamado de metano, que é produzido em lixões, que é produzido pelos gases que o gado solta na agropecuária, tá certo? E ele é chamado também de gás natural. Quando alguém abastece com gás natural, está abastecendo com CH4. E muita gente diz, professor Luiz Carlos, então o gás natural ele não polui. Ele polui sim, porque se ele é CH4, olha aí na telinha, se ele é CH4, o gás natural, ó, quando ele queima com oxigênio, ó, se tem carbono e oxigênio, vai formar quem? CO2, ele polui sim, ele forma o gás carbônico. E lógico, hidrogênio e oxigênio também formam vapor d'água, tá? Mas o gás natural ele polui. Acontece que ele só tem um átomo de carbono, então ele polui menos, ele forma 1 mol de gás carbônico. Você pegar a gasolina C8, C9, vai produzir 8 mol de gás carbônico. Então vai para cá, o álcool tem carbono, então ele polui, ele forma o CO2. O gás natural tem carbono, ele polui, ele forma o CO2. A gasolina tem carbono, ele polui, também forma CO2. Então a gasolina ele produz mais mol de CO2, uma quantidade maior do que o gás natural, que ele polui, mas polui menos. Mas cuidado para não cair nessa história de que o gás natural não polui, ele forma sim o gás carbônico. Ok? Vamos para a próxima questão, que é exatamente sobre o alceno, sobre um gás que aparece muito no amadurecimento das frutas, que é exatamente o eteno. Acompanhe a questão como pode ser cobrada aí no Enem ou no vestibular da UFRN. No processo de amadurecimento de frutas, uma determinada substância é liberada. Essa substância, que também é responsável pela aceleração do processo, é um gás cujas moléculas são constituídas apenas por átomos de hidrogênio e carbono. Então já sei que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, numa proporção de 2:1. Além disso, essa substância é a primeira de uma série homóloga de compostos orgânicos. Aí ele pergunta, em face das informações acima, é possível explicar o hábito que algumas pessoas têm de embrulhar frutas ainda verdes para que amadureçam mais depressa? Justifique. E letra B, qual é a forma molecular e o nome desse gás que desempenha esse importante papel no amadurecimento das frutas? Então, pessoal, voltando lá, no processo, vamos reler como a gente tem que fazer no vestibular, no processo de amadurecimento de frutas, uma determinada substância é liberada. Essa substância, que também é responsável pelo acelerar o processo, é um gás cujas moléculas são constituídas apenas por carbono e hidrogênio. Está aqui, carbono e hidrogênio, na proporção de 2:1. Na proporção de 2:1, a proporção que ele deu. Para cada
2 de hidrogênio, aparece 1 de carbono. Aí ele pergunta, além disso, essa substância é a primeira de uma série homóloga de compostos orgânicos. Ele quer saber qual é esse gás. Então, pessoal, ó, nós vamos fazer aqui no cantinho, né, que o gás é exatamente, vou botar aqui, ó, carbono e carbono, tem que ser o eteno, então tem que ter 2 ligações, mas nós sabemos que cada carbono tem sempre 4 ligações, então se tem 2, está faltando 2 em cada uma. E para completar eu vou botar o hidrogênio, hidrogênio, porque ele disse que é hidrocarboneto, então se ele disse que é hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Então a fórmula vai ser quem? C2H4. C2H4. Essa é a fórmula do eteno, ok? Então, ó, o que eu coloquei aí, ó, já está terminando nossas aulas. Os alcenos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, como a questão falou no vestibular, que acíclicos, ou seja, abertos, insaturados, ou seja, tem a dupla ligação, que contém uma dupla ligação entre os átomos de carbono. O eteno, está aqui sua fórmula, é C2H4, tá certo? Aí deu outros exemplos aí. E ele diz o seguinte, ó, na reatividade, os alcenos são mais reativos do que os alcanos, porque os alcanos só têm ligações simples entre o carbono, e o alceno tem ligação dupla, o que caracteriza exatamente ser mais reativo, que possui uma ligação dupla que é mais fácil de ser quebrada, sofrem reações de adição e também de polimerização, como nós vamos ver depois. Então, vestibulando, só apagando aqui, ó, para a gente explicar para vocês, tá? Se eu tenho um gás que as frutas, né, solta, e se eu quero amadurecer elas, eu vou exatamente cobrir elas com saco plástico ou com papel de jornal, exatamente para que esse gás, cada carbono tem que ter 4 traços, para que esse gás, que é um hidrocarboneto, só tenha carbono e hidrogênio, que eles exatamente estejam aqui seguros nas frutas. Então ele pergunta, voltando bem rápido, ó, em face das informações acima, é possível explicar o hábito que algumas pessoas têm de embrulhar frutas ainda verdes para que amadureça? Sim, porque se a fruta ela libera o gás, que é responsável por amadurecer ela, se eu fecho ela num saco, esse gás vai ficar em contato com a fruta e vai amadurecer mais rápido. Então, por isso que a gente embrulha uma fruta verde, se quiser que ela amadureça mais rápido, porque a própria fruta libera o gás eteno, tá certo? Como nós vimos lá, o C2H4. Então, se eu deixar ele ir embora, ela vai demorar a amadurecer. Quando eu coloco uma fruta num saco plástico ou embrulho no jornal, ela amadurece mais rápido, porque esse gás que a fruta produz vai ficar em contato com ela e vai fazer ela amadurecer. E qual a fórmula nós vimos? Para ser eteno tem que ter 2 carbonos, C2. Para completar os hidrogênios, nós vimos que tinha que ter 2 em cada um, C2H4. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. Nós temos aí uma aula de ontem, tá? Onde nós falamos de alcano bem direitinho. Dá uma olhada daqui uns dias, quem perdeu vai estar aí no nosso blog, tá? Tem aí nosso blog aí, ó, mais de 700 aulas aí para vocês. E hoje nós falamos um pouco de alcino, um pouco do acetileno, que é importante, e um pouco do eteno, que é aquele gás que as frutas liberam para amadurecer elas mesmas. Por isso que nós embrulhamos, para ele não sair e ficar dentro da fruta e amadurecer ela mais rápido. Ok? Assista essa aula novamente, daqui uns dias ela vai estar aí no nosso blog do professor Luiz Carlos, à sua disposição, e você pode rever e tirar essas dúvidas, mas não vão para o vestibular ou para o Enem sem saber alcano, alceno e alcino nessas 2 aulas que nós fizemos essa semana, ok? E ela vai ser editada e breve estará aí no nosso blog, no blog do professor Luiz Carlos Noronha, tá certo? Para vocês assistirem, onde temos mais de 700 aulas gratuitas. Agradecemos a mais de 1.200.000 acessos às nossas aulas e lembrando também que estamos sábado e domingo aqui na TV União a partir das 20 horas e também transmitida ao vivo através do site da TV União de Natal.tv.br. Até o próximo final de semana e fiquem com Deus.